Bom dia a todos. Esse vídeo ele é um vídeo que tem por objetivo trazer algumas curiosidades sobre a cidade de Brasília, cidade esta que está completando hoje, no dia 21 de abril, 60 anos. Então, eu convido todos vocês a conhecer algumas curiosidades da cidade de Brasília, que é a nossa capital federal, tá? Que foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960. Falar de Brasília é falar da cidade de Brasília, é falar um pouco talvez da história da integração territorial do país, é falar também um pouco da força do povo brasileiro, né? E daí principalmente do povo do Nordeste, nós nordestinos que em grande parte construímos a nova capital, né, os chamados candangos. E para falar de Brasília, acho que a gente tem que voltar um pouco no tempo, né? Acho muito interessante, porque sempre eu faço essas voltas, né, essas viagens no tempo, mas que é importante porque, como vocês sabem, a história é um processo. Você não pode compreender a história como algo isolado, como algo que aconteceu do nada. Quer dizer, todos os acontecimentos históricos eles vêm de um processo, eles vêm de uma linha e que a gente deve, obviamente, analisar. Quando a gente fala de capital, do Brasil, capital as capitais, né, que historicamente compreenderam compreenderam aí o Brasil, eu acho que a gente deve analisar primeiro uma situação que é bem curiosa, porque antes de Brasília nós tivemos duas capitais. Quer dizer, o Brasil ele teve aí duas capitais. A primeira delas foi a cidade de Salvador, né? Salvador da Bahia, aqui no Nordeste. E uma coisa muito curiosa é porque Salvador ela foi a primeira capital brasileira. Salvador foi a primeira capital porque ela estava próxima de um grande centro econômico, não é, que era o Nordeste. A própria Salvador estava inserida no Nordeste brasileiro, ela estava perto de grandes produtores de açúcar, e principalmente num grande centro econômico à época, que era Pernambuco. Pernambuco despontava à época, isso no século XVI, no século XVII, como um grande produtor de açúcar. E toda a economia brasileira, à época, ela se centrava em grande parte aqui no Nordeste com o açúcar. A partir do século XVIII, meados de 1750, na segunda metade do século XVIII, você vai ter a descoberta de ouro nas Minas Gerais. Então, essa descoberta de ouro, Portugal ela vai mudar o eixo. Quer dizer, é uma mudança de eixo econômico. Sai o açúcar, que já vem em declínio desde a época das invasões holandesas aí, entre 1630 e 1654, a segunda invasão. A primeira foi de 1624 a 1625. Mas essa segunda invasão holandesa, de uma certa forma, ela vai como é que eu posso dizer para vocês, ela vai acentuar o declínio da cultura do açúcar no Nordeste. Não que o açúcar vai deixar de ser uma atividade econômica importante, mas ela perde o seu papel preponderante na economia nacional, na economia brasileira. E aí entra, no século XVIII, vai entrar aí o ouro, né? A descoberta de ouro nas Minas Gerais. E aí o que Portugal faz? Ela muda a capital. Antes a capital era Salvador, e a partir de 1763, já no século XVIII, a capital ela vai para o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Tanto é que a cidade do Rio ainda hoje tem a chamada Estrada Real, tem a chamada o Caminho do Ouro, que ligava a cidade do Rio até as Minas Gerais.
Então isso faz parte da própria história da cidade do Rio de Janeiro. O Rio, por uma posição estratégica, vai se tornar a capital do país, né? A capital a capital da colônia, não é verdade? E aí, por causa de quê? Por causa do ouro, da descoberta do ouro. Isso vai se perpetuar, o Rio vai ser capital de 1763 até 1960. Nesse meio tempo, e aí o Rio vai ser capital da colônia, o Rio vai ser capital do Império e boa parte da República. É muito interessante porque o Rio de Janeiro, em 1834, pelo ato adicional, o Rio de Janeiro se tornou município neutro. Então o Rio de Janeiro oficialmente vai se tornar a capital do futuro Império Brasileiro, vai se tornar um município neutro e vai se tornar a capital do futuro Império. A gente, em 1834 é a regência, mas do futuro Império, tá? E isso vai se perpetuar até 1960. Então, 1834, com o ato adicional, vamos dizer assim, o Rio está formalizado, digamos assim, é uma formalização onde o Rio vai se tornar município neutro e vai se consolidar como capital do Império depois da República. Uma coisa muito curiosa, o pessoal pergunta assim, mas e o Estado do Rio? O Estado do Rio, à época que existia, né, a província do Rio de Janeiro, a capital era a cidade de Niterói. Tem até um palácio lá, que é a sede do governo fluminense, o Palácio de Ingá, que hoje é um museu e está lá na cidade de Niterói. Então, de 1763, 1834, com ato adicional, 1960, você vai ter o Rio como uma cidade de um protagonismo muito grande, porque o Rio é a capital federal. E isso vai passar pela colônia, pela regência, pelo Império, pela República. Uma coisa que a gente deve observar sobre essa questão de capital é que, e é muito curioso isso, o Rio, por ser a capital, vai ser uma cidade que vai ter um desenvolvimento muito grande. Desenvolvimento na cultura, na literatura, todas as instituições culturais e políticas vão estar no Rio, né, por ser a capital. Então o Rio vai se desenvolver muito, a cidade do Rio de Janeiro, né? Tanto é que na República a cidade do Rio de Janeiro vai passar por grandes transformações, não é? A própria Avenida Rio Branco vai ser construída durante o período republicano. Você vai ter aí a construção da Avenida Beira-Mar. Quer dizer, o Rio vai se desenvolver, né, e vai crescer muito, e esse crescimento também vai deixar à mostra as suas disparidades sociais, né, os seus problemas sociais. Mas o que eu quero colocar para você é que o Rio se consolida como uma capital. Veja que de 1763 a 1960 você vai ter muito tempo. E o Rio vai se consolidar mesmo como capital, como cidade, como uma cidade não só administrativa, mas uma cidade também com desenvolvimento econômico, com um desenvolvimento social. Obviamente esse desenvolvimento não atinge a todas as pessoas, você vai ter uma disparidade, uma má distribuição de renda e uma série de problemas na cidade do Rio, que são problemas. O Rio vai ser, digamos assim, vai ser um retrato do nosso país, de desigualdades, mas enfim, é uma cidade que cresce, uma cidade que se desenvolve, né, por ser a capital. E aí a gente já está chegando aí, como eu falei, colônia, regência, império, e a gente já está chegando aí na República, e na era Vargas, né? Então Getúlio Vargas é interessante porque durante o governo Vargas você vai ter uma preocupação muito grande um projeto chamado Marcha para o Oeste. E é dessa época que você vai ter a criação de uma cidade, né, da capital de Goiás, com o Pedro Ludovico, que era interventor, que é a cidade de Goiânia, não é? Que hoje é uma grande cidade do Centro-Oeste, e ela vai ser criada muito numa linha dessa chamada Marcha por Oeste. A lógica é você sair do litoral
e tentar o desenvolvimento no chamado interior do país, o que era a época, era um total, o Brasil era a época, como é que eu posso dizer, era uma área bastante desconhecida e despovoada. E aí você vai ter essa marcha para o oeste, você vai ter o governo Vargas, depois você vai ter aí a sua deposição em 1945, e aí foi eleito em 1955 o Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek, que tinha sido, era um político ligado, tem uma ligação com o Vargas, e o Juscelino Kubitschek, ele é um político de Minas Gerais. O Juscelino ele foi deputado federal, ele foi chefe de gabinete da gestão de Benedito Valadares, que foi interventor na época do Vargas. Ele foi prefeito de Belo Horizonte, onde ele construiu o chamado Conjunto da Pampulha. E ele vai chamar para fazer esse conjunto um jovem arquiteto, chamado Oscar Niemeyer, que faz aquela grande obra que é o orgulho de todos os mineiros e de todas as pessoas que moram em Belo Horizonte. E de todos nós, obviamente. E aí, o Juscelino, que tinha sido também governador, ele se elege em 55 presidente da República, e como presidente ele lança um desafio, né? Ele está num comício na cidade de Jataí, em Goiás, e o cidadão o interpela no comício dizendo: olha, a Constituição diz, que era a Constituição de 46, que no ato das disposições constitucionais transitórias dizia que a capital deveria ser no centro do país. E ele pergunta: olha, o senhor diz que vai cumprir integralmente a Constituição, e esse dispositivo que diz que a capital deve ser no centro do país, o senhor vai cumprir também? Ele disse: olha, se eu for eleito, eu vou cumprir à risca o que diz a Constituição. Obviamente que isso tem muito de... Como é que eu posso dizer para vocês? Isso foi uma coisa muito do momento. O Juscelino, em várias entrevistas, disse que não, que foi uma coisa que ele disse de uma forma, digamos assim, não foi uma promessa de político, mas enfim, ele fez ele não foi, digamos assim, essas promessas que não são que o político não cumpre, digamos assim, mas ele fez a promessa. E a construção da nova capital, a construção de Brasília, ela passa a se tornar uma meta símbolo do seu governo. O JK tinha 30 metas, ele dizia que o Brasil ia crescer 50 anos em 5, porque o mandato dele era de 5 anos. Ele foi eleito em 1955, tomou posse em 31 de janeiro de 56. E aí ele vai colocar à frente, ele vai colocar a cabo essa construção dessa cidade. Não é? E aí ele vai, obviamente, você já tinha projetos anteriores, e aí é delimitado o local, tá certo? Onde seria construída a nova capital, que é ali dentro do território de Goiás. E aí, através de uma lei, a Lei 2874, de 19 de setembro de 1956, dispõe sobre a mudança da capital federal. Essa lei foi aprovada pelo Congresso. O Juscelino oficialmente coloca em prática o seu projeto de mudança da capital do Rio de Janeiro para o interior do país e na região ali, compreendido do centro-oeste, né, dentro do território de Goiás. Falar da construção de Brasília é algo, eu costumo dizer que uma certa feita, a revista Veja, ela foi no ano de 2003, ela estava fazendo uma análise sobre os presidentes, e ela fez uma brincadeira que dizia o seguinte, que o sonho de ser JK é isso, um sonho. Quer dizer, por exemplo, essas frases que ele sempre cita, Deus me poupou o sentimento de medo, o céu é o limite, a gente está construindo uma cidade
uma cidade futurista, no meio do nada, no prazo recorde. Quer dizer, a gente sabe que se a gente for colocar o JK de hoje, se a gente for colocar o JK dessa época no JK de hoje, a gente sabe que não teria a menor condição de você construir uma cidade, pelo menos o básico da cidade, num período de pouco mais de 3 anos, e 3 anos e meio, praticamente 1000 dias. Porque hoje você tem órgãos de controle, você tem uma série de questões que impediriam que uma cidade fosse construída de uma forma, questões de segurança de trabalho, fosse construída tão rápido. Mas a gente está falando da década de 50, e o Juscelino, ele coloca realmente, depois da aprovação do salário, ele coloca em prática a construção da cidade. E aí ele vai fixar um prazo da transferência, 21 de abril de 1960. Há uma passagem muito curiosa sobre essa data e sobre o início da construção, porque ninguém acreditava que o governo fosse capaz, num prazo tão apertado, de construir uma capital no meio do nada. Se você observar as fotos da época, não havia nada. E a gente tem que levar em consideração que a capital que está sendo construída não é uma capital regional, uma capital de um estado, mas é a capital federal, a capital do país. Então ninguém acreditava nessa proposta, nessa ideia. E aí há um fato muito curioso, quem me contou isso foi o Murilo de Melo Filho, da Academia Brasileira de Letras e jornalista da antiga revista Manchete. Ele é potiguar, e ele, uma vez, a gente estava conversando exatamente sobre a construção de Brasília, e ele foi na primeira viagem, ele foi na comitiva do Juscelino, e estavam presentes ministros, parlamentares, e ele foi para fazer a cobertura da cobertura do início da construção. E ele me contou um fato curioso, que quando eles chegaram lá, né, já tinha sido construído ali o Catetinho, o Palácio de Tábuas, né, e a comitiva saiu. E quando chegou ali onde hoje é a Praça dos Três Poderes, você tinha os tratores, estava uma terraplenagem, fazendo terraplanagem, não tinha nada, absolutamente nada, mato por todo lado. E aí ele começou a falar, olha, aqui esse lado aqui vai ser o Palácio do Planalto, aqui vai ser o Legislativo, o Judiciário, e o Palácio do Planalto onde vão ser tomadas as grandes decisões do país. E aí uma pessoa perguntou, o senhor pretende entregar essa cidade em quanto tempo? Ele disse, olha, eu vou entregar antes do fim do meu mandato. Eu vou entregar no dia 21 de abril de 1960. E ninguém acreditou. As pessoas achavam aquilo uma temeridade. E ele, diante de todos os problemas, ele continua a marcha, né, da construção. A construção, ela realmente vai se dar o início, digamos assim, com mais ênfase a partir de 1957, a aprovação da lei é de 56. E aí você vai ter um concurso, né, onde o plano urbanístico foi vencido pelo Lúcio Costa. Então a chamada parte urbanística, a parte urbana, vai ficar com o Lúcio Costa, né? E os palácios, toda a construção de prédios públicos, a catedral vai ficar com o Oscar Niemeyer. E uma figura que eu acho muito interessante, que ele é pouco conhecida, mas foi o homem que foi o homem que, digamos assim, colocou em prática as ideias geniais do Oscar Niemeyer, que é um cidadão chamado Joaquim Cardoso. Ele era um homem que ele era responsável pela parte de cálculo, não é? E era um poeta.
E sempre o Oscar Niemeyer faz referências ao trabalho de Joaquim Cardoso. Pra vocês terem uma ideia, o Joaquim Cardoso foi responsável por aquelas colunas. Por exemplo, quem conhece o Palácio do Alvorada, você observa que o Palácio do Alvorada tem umas colunas muito finas. E você que está de longe, você tem a impressão que o palácio está flutuando. Não só o Palácio da Alvorada, a própria Catedral de Brasília, se você vê aqueles pequenos... como é que eu posso dizer o nome daquilo ali? A base, né, da catedral, aqueles círculos que tem lá, aquelas bases que faz aquele círculo, bastante fino aquilo ali. Então aquilo ali tudo foi quem colocou aquilo em prática foi o Joaquim Cardoso. E aí a construção, ela tem lances bem interessantes, né? Primeiro, que a construção de Brasília, ela vai, como é que eu posso dizer para vocês, ela vai movimentar o país. Então é muito interessante, porque do ponto de vista político, o JK ele vai começar a angariar muito apoio da juventude, dos intelectuais, não é? Enfim, de grande parte da classe política, porque você está construindo uma cidade futurista no meio do nada. Então isso, do ponto de vista do capital, digamos assim, da questão do marketing político e do capital político, ele lucrou muito com isso. É muito curioso, porque as primeiras obras da cidade foram 3, né? É o Palácio da Alvorada, que é a casa do presidente, foi inaugurado em 1958. É o aeroporto e o hotel. Que tem o Brasília Palace, que foi o primeiro hotel da cidade, e ele também é de 1958 aproximadamente. Então você vai ter o hotel, o aeroporto, né? E você vai ter a casa do presidente. Então as primeiras obras da cidade, os primeiros edifícios que vão surgindo são exatamente esses dois, o hotel e o Palácio da Alvorada, e outra construção importante que é o aeroporto, para receber políticos, imprensa, etc. Uma coisa muito interessante também é que a transferência da capital, a transferência da cidade do Rio de Janeiro, que era a capital, para Brasília, obviamente que teve uma oposição muito forte. Houve um determinado momento que houve uma tentativa de se instaurar uma CPI de Brasília, isso foi em 1959. O governo, com muita habilidade, conseguiu esvaziar essa CPI, e o que se falava muito, né, uma das características, um dos argumentos era que, por exemplo, a cidade, para vocês terem uma ideia, a cidade não havia licitação para as obras. Brasília tinha um grupo executivo que geria, né, toda a parte financeira, geria as obras, mas não havia licitação. Era algo que era feito meio que a par do Congresso. E a par dos órgãos, nem se falava desses órgãos de controle como a gente tem hoje, né? Mas assim, então houve muita polêmica na construção, mas mesmo assim as obras foram tocadas, né, num ritmo muito acelerado. Para vocês terem uma ideia, eram 3 turnos, chegava a se trabalhar 24 horas para cumprir o prazo, né, o prazo da inauguração, 21 de abril de 1960. Uma coisa que merece destaque, eu acho, é que Brasília, a construção, ela teve muito também de uma coisa que é muito característica nossa, que é a improvisação. Havia uma necessidade, havia uma carência de material muito grande, e a improvisação foi uma das características da construção. Houve um momento na construção, faltando uma semana para a inauguração, houve uma reunião, e eles observaram: olha, não tem mais mármore, e a gente não tem como cobrir aí o Congresso Nacional. E já está tudo certo, já tem a iluminação,
a inauguração é dia 21 e eu pergunto o que é que a gente vai fazer. E teve uma pessoa que teve uma ideia, vamos fazer o seguinte, vamos pintar de branco e dizer que isso é o mármore que veio lá de Goiás. E aí, enfim, pintaram mesmo, fizeram esse, digamos assim, como é que eu posso, esse arranjo, mas acabou no final dando tudo certo. Então, tem essa história, né, do Congresso Nacional. Uma pessoa que vai ser um grande nome da construção também, eu falei de Joaquim Cardoso, mas eu esqueci de citar uma outra figura que é o Bernardo Sayão. O Bernardo Sayão foi um homem, o braço direito de JK, foi vice-governador de Goiás, e o Sayão, ele foi o responsável pela abertura de uma rodovia Belém-Brasília, e ele teve uma morte uma morte terrível. Toda morte mas óbvio, a forma como se processou o seu desaparecimento foi uma coisa traumática. O Sayão, ele estava fiscalizando a obra da Belém-Brasília, e ele estava numa cabana, enfim, no meio da obra, e derrubaram uma árvore, e a árvore caiu em cima da cabana onde ele estava. Ele não morreu na hora, mas sofreu várias fraturas e acabou por morrer em 1959. Ele é o túmulo número 1 do cemitério Campo de Esperança, lá em Brasília. Não é? Era uma pessoa, foi a única vez na construção que a cidade parou com a morte do Bernardo Sayão, que era um homem tipo, até como um mito mesmo. Era um homem que tinha muita liderança junto aos operários, junto aos candangos. Uma outra coisa também que é pouco falada na questão da construção de Brasília é a questão do massacre que houve na Pacheco Fernandes, né, em 1959. O barracão da Pacheco Fernandes ficava ali onde hoje é a Vila Planalto, né, um núcleo de resistência dos candangos. Houve um problema lá, houve alguns desentendimentos dos trabalhadores com os donos da Pacheco Fernandes, questões relacionadas à comida, esse tipo de coisa, mas acabou tendo uma repressão muito grande por parte da polícia à época do Distrito Federal. Muitas pessoas morreram, não se sabe quantas, mas isso foi abafado à época, já em 1959. E, enfim, apesar de todos esses problemas e das contradições da cidade, que eu vou falar mais na frente, Brasília vai ser inaugurada no dia 21 de abril de 1960. Uma festa onde você vai ter 150 mil pessoas presentes, uma festa apoteótica. Eu estava lendo recentemente umas memórias do Celso Furtado, paraibano, que era diretor da SUDENE. Disse que na véspera da inauguração de Brasília, o Juscelino estava muito eufórico, e o Palácio Laranjeiras, que era uma das residências do presidente, estava apinhado de gente, de políticos, jornalistas. Então o JK, com a construção e com a inauguração de Brasília, ele vai ganhar vai ter um capital político muito grande, né? E Brasília vai ser inaugurada, né, no dia 21 de abril de 60. Como eu falei, com vários problemas, né, com várias dificuldades. Eu falei de alguns, a questão da Pacheco Fernandes, a questão da oposição, descrédito de parte da classe política, problemas de logística, não é? Mas tem outras questões também bem interessantes sobre a questão da obra. Uma delas é que faltando 6 meses para a inauguração, não tinha mais dinheiro para nada. Não tinha dinheiro. Nós estamos aí no meio de 1959, não tinha mais recurso. E o governo e o Juscelino diz: olha, é o seguinte, vamos fazer emissão de papel moeda, obviamente atrás de empréstimos e com o Fundo Monetário Internacional. Ele rompe com o Fundo Monetário, depois retoma.
Mas a emissão de papel moeda é a emissão de dinheiro. Então houve uma questão aí de inflação, né, um processo inflacionário, né, mas também foi algo que chegou a um ponto que o governo tratou Brasília como uma questão de honra mesmo. Eu estava vendo um depoimento do José Murilo, do coronel Afonso Eliodoro e do Murilo, que era sobrinho dele e era assessor do JK, e eles observando que era, por exemplo, faltava numa determinada empresa, não entregava o cimento, e ele mesmo telefonava, dizia: olha, vocês têm tantos dias para entregar esse cimento, se não entregar, vocês estão rompidos com o governo. Aí o cimento chegava, né? Então, assim, o presidente ele vai se empenhar pessoalmente na inauguração, na construção e na inauguração de Brasília. Em fevereiro de 60, os primeiros prédios, os apartamentos, a 108 Sul, a Superquadra 108 Sul, ela perto da igrejinha, ela vai ser inaugurada em fevereiro de 60, vai ser um marco da cidade, né? A 108 Sul é que os prédios, né? Os prédios, eles são os que mais perto, digamos assim, vão chegar do projeto do Niemeyer. E Brasília é inaugurada, né, em 21 de abril de 60. E aí uma questão que se coloca, eu acho que a gente falou dos bastidores, de algumas questões. A questão da Pacheco Fernandes já dá sinais de alguns problemas, né, problemas sociais que a gente vai enfrentar. E uma coisa muito interessante é que existe um documentário, e aí eu estou falando da pós-inauguração, pós-1960, porque a gente já passou a euforia. O projeto de Brasília era um projeto de integração, não era para ter discriminação entre bairros ricos e bairros pobres, mas passada a euforia da construção e passada a euforia da inauguração, não é? Começa a surgir que já você vai ter embriões de várias questões sociais aí na construção, mas isso aí depois da inauguração isso vai aflorar, e você vai ter um documentário que é Brasília, Contradições de uma cidade nova, não é? É um documentário que vai ter a narração do Ferreira Goulart. O documentário ele foi censurado, né, em 1967, mas ele retrata uma realidade, uma realidade de Brasília em 1965. É muito curioso, eu recomendo esse documentário, porque os primeiros minutos, né, do documentário, eles mostram isso que a gente está conversando aqui: a cidade revolucionária, os apartamentos, a cidade modernista, não é? E no segundo momento ele vai mostrar uma outra realidade, que são as chamadas cidades satélites, não é? Onde as pessoas que construíram a cidade eram pessoas que estavam discriminadas, estavam alijadas de todo tipo de processo decisório, estavam ali desempregadas, passando fome, e pessoas que construíram essa cidade, mas não desfrutavam, digamos assim, dos privilégios que a cidade poderia oferecer. Então, por exemplo, a questão dos prédios, dos apartamentos funcionais, a lógica é que não haveria discriminação. Então, os prédios são todos parecidos, não é? Então não haveria, então todo mundo ia se integrar, o que não houve. Então as pessoas que construíram, elas foram realmente colocadas para as cidades satélites, distantes do núcleo inicial da cidade, e você já vai ter aí um processo de má distribuição de renda, de desemprego, de fome. Isso já 5 anos após
5 anos após a inauguração. Então, uma cidade que veio para integrar, para unir, Brasília, ela vai trazer, o que ela vai fazer, ela vai acentuar a questão dos problemas sociais do país, né? As desigualdades, a questão da fome, a questão do desemprego, a questão da discriminação, da má distribuição de renda. Então é muito interessante porque quem pensou Brasília pensou de uma forma, mas quando o projeto realmente ele se tornou, ele foi para a prática, se acentuou essas desigualdades aí do Brasil. Mas enfim, Brasília, na minha opinião pessoal, ela representou e representa um grande momento da história política e social do Brasil. Foi um momento eu pessoalmente acho que a decisão de mudar a capital para o centro do país foi uma decisão extremamente acertada. Havia necessidade dessa interiorização. Obviamente que esse projeto ele teve um lado positivo, mas também teve uma série de problemas que eu falei aqui no vídeo, né? Uma outra coisa que eu queria falar para encerrar esse nosso pequeno vídeo, já vai em 40 minutos, e o Rio de Janeiro, e a cidade do Rio de Janeiro? O Rio não era a capital? Foi o que aconteceu. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio, ela se transformou numa cidade-estado chamado Estado da Guanabara. A partir de 21 de abril de 60, a cidade do Rio se tornou um estado da federação, uma cidade-estado, Estado da Guanabara. O embaixador Sete Câmara se tornou governador interino. E a partir em 60 você vai ter eleições para governador, e foi eleito um cidadão chamado Carlos Lacerda, que era um grande opositor do Vargas, um grande opositor do Juscelino, mas ele é eleito governador da Guanabara. E foi uma gestão bastante operosa, né? Na cidade do Rio, à época, Estado da Guanabara. Ele vai construir aí o aterro do Flamengo, o túnel Rebouças, mas a questão do abastecimento da água no Guandu. Uma gestão extremamente polêmica e autoritária também. Há uma questão aí, uma questão muito, muito polêmica, que é a questão de um projeto que ele coloca muito, muito a cabo aí, que é da questão da eliminação das favelas, um projeto de eliminação das favelas no Rio, onde determinadas comunidades, vamos colocar favela não, comunidades, essas comunidades elas vão ser extintas em determinados locais e a população vai ser transferida para outros. Por exemplo, é dessa época que vai surgir a Vila Kennedy, Vila Aliança, e vai surgir a Cidade de Deus, né? Então determinadas comunidades que existiam no Rio, a comunidade do Esqueleto, por exemplo, perto do Maracanã, a comunidade do Pasmado, ali em Botafogo, essas comunidades elas vão ser as casas vão ser destruídas e essa população vai ser transferida para outros locais, que é um problema, porque você tira a população de um local bastante central e você coloca esse pessoal Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes, uma região bem distante. Isso gerou uma série de problemas e gera problemas até hoje, mas a gestão do Lacerda foi uma gestão extremamente polêmica. Depois você vai ter aí o Francisco Negrão de Lima, que foi eleito governador da Guanabara, depois o Chagas Freitas, e em 1974 você vai ter a inauguração da Ponte Rio-Niterói e você vai ter a fusão. O Estado da Guanabara ele vai deixar de existir e vai ser feita uma fusão do antigo Estado da Guanabara com o Estado do Rio. E aí você vai ter, é muito curioso isso, porque você vai ter, com a fusão, o Rio de Janeiro passa a ser a capital do Estado do Rio. Então a fusão vai se dar em 1975. Duas questões foram bastante importantes aí para a fusão, uma econômica e outra política. Eu vou começar pela política. O Estado da Guanabara era um estado oposicionista por tradição. Então a Guanabara ela sempre fez oposição ao governo civil militar.
instaurado em 64. Então, por exemplo, o MDB sempre ganhava na Guanabara, diferente do estado fluminense, o estado do Rio, onde o partido do governo era majoritário. Então, o governo enxergou nessa fusão uma forma de enfraquecer a oposição, no estado da Guanabara, né? Que aí vai se transformar na cidade do Rio de Janeiro. Então foi uma forma de enfraquecer essa oposição, porque aí com a junção você vai ter um balanço aí dessas forças. Eu já vi a professora Marieta, uma professora da universidade, numa das universidades do Rio de Janeiro. Ela estava fazendo uma observação sobre essa questão, a questão política, né? Que o MDB lá no Rio, na cidade do Rio, era muito o Chagas Freitas mesmo, era moderadíssimo e tal, mas mesmo assim, mesmo sendo moderado, mas era um partido de oposição. Então acho que essa questão, a professora Marieta Moraes, lembrei agora. E aí no caso, você vai ter esse enfraquecimento e a oposição vai, de uma certa forma, ter que vai ter que se contrabalancear aí com o partido situacionista da situação aí no estado do Rio. E uma outra questão é econômica, né? Porque a cidade do Rio, o estado da Guanabara, ele dependia muito das transferências do governo federal. E ele não tinha indústria, não tinha uma economia tão pujante como era a economia do estado fluminense. Então houve estudos da época da necessidade do estado da Guanabara se unir ao estado do Rio, meio para também ter uma salvação aí do ponto de vista econômico, tá? Então essas teses a professora Marieta Moraes ela traz, e eu queria também, obviamente, trazer essas informações para vocês. Então eu agradeço, né, a oportunidade, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, e foi uma forma de eu fazer essa homenagem aí à cidade, a nossa capital federal, Brasília, né, que muitos de nós, os nordestinos, lutaram e trabalharam muito pela construção dessa cidade. Aqui mesmo na Paraíba, só para encerrar, mesmo aqui em Santa Rita, minha mãe conta muito isso, tinha um cidadão que fazia fretes, né, levavam pessoas para trabalhar na capital, a viagem num pau de arara, a viagem durava aí, que era aqueles caminhões, né, não tinha ônibus, era com lona, e você colocava aquelas cadeiras, aqueles bancos de madeira, muito desconfortável, com aquela lona muito quente, mas a viagem durava 15 dias. Mas foi com sacrifício, né, do povo nordestino e com a fé do povo brasileiro que aí Brasília ela se sagrou aí como a capital de todos os brasileiros. Então, muito obrigado e bons estudos para vocês. Espero que gostem do vídeo. Obrigado.